Valendo. Valendo, né? Então, vamos lá. Muito boa tarde, pessoal. A gente está aqui com um novo episódio do Arquitetura e Cidade, nosso podcast do curso de Arquitetura e Urbanismo do GBFERP. E a gente tem feito esses episódios com as áreas de atuação mais importantes da arquitetura, com os nossos egressos, né, que estão atuantes e são muito bem-vindos aqui no nosso podcast. E queria agradecer ao GB pela essa oportunidade de montagem desse trabalho, agradecer o professor Marcelo, o professor Anderson, que toparam essa ideia, né, de fazermos esse podcast. E também agradecer o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar, e a nossa professora Gisele Lima, que gentilmente participa conosco hoje, né? Gisele tem uma aproximação grande com a área da qual a gente vai falar hoje, que é a arquitetura de interiores, né? E o nosso aluno, Gabriel Vilela, que foi quem me ajudou a produzir o podcast desse, que é o nosso convidado de hoje, o arquiteto Hugo Guimarães. Querido, bom demais você estar aqui, né? Uma alegria imensa. Eu queria falar um pouquinho do Hugo. Hugo foi nosso aluno aqui de 2013 a 2018. Antes disso, ele foi aluno do curso de interiores, né, Hugo? Isso. Em primeiro lugar, boa tarde. Quero agradecer o convite. Fiquei lisonjeado quando recebi. E vamos conversar. Vamos conversando, né? O design de interior, na verdade, eu fiz em paralelo à faculdade. Ah, foi paralelo. Que bacana. Eu acho que foi 2014, não tenho certeza. Mas foi em foi paralelo. Em paralelo, isso. Pois Porque quando eu comecei, na verdade, eu comecei arquitetura e engenharia ao mesmo tempo. E eu comecei na UF e aqui. E daí, enfim, as coisas que a vida faz, né? Mas eu comecei meio que uma coisa de agradar a a família, a parte da engenharia e normalmente eu queria, então eu falei, então tá, já que para peitar e fazer o que eu quero, vou ter que me dobrar, então vou fazer um período. E daí quando estava chegando no final do período, eu falei que não queria mais engenharia, assim, não dava, né? Não dava, era a sua vocação, não estava ali, né? Exato, estava gastando uma energia ali para nada. E daí eu fui lá na secretaria da UF, cancelei minha matrícula e fiquei só aqui. Muito maravilhoso isso aí. Isso é um presente, né? E o Hugo, ele está aqui, né, por conta de uma revelação como arquiteto, né? Ele é um arquiteto muito atuante e tem feito também nas redes sociais, né, um trabalho bacana de informação que eu acompanho. Aliás, queria dizer que eu acompanho todos os egressos que estão na rede, né? Mas o Hugo, eu sempre acompanho esse trabalho informativo dele e de compartilhamento do seu talento, né? das suas incursões pela organização de espaços, pela reorganização também de espaços ligados às residências e aos interiores, né, Hugo? Acho que essa é uma área sua, né? Fala um pouquinho disso. Isso foi uma intenção, trabalhar nessa área específica? Olha, na verdade, eu acho que uma coisa muito comum, a maioria das pessoas, assim, aqui, que eu vejo, a gente vai onde a gente tem oportunidade. Então, eu, na verdade, felizmente, por sorte, eu sempre gostei muito de muitas áreas da arquitetura. Então, eu gostava da parte do restauro, eu gostava da parte do urbanismo, eu gostava da arquitetura em si, em macro escala. Isso na faculdade, Exato, Hugo. Eu sempre gostei de tudo da arquitetura. Então, assim, qualquer área que eu caísse depois, eu acho que eu já estava feliz. Mas a primeira oportunidade que eu tive como profissional foi quando eu estava no 10º período. Eu ainda estava como estudante e daí... E tudo por pessoas conhecidas, né? Nossos primeiros clientes são as pessoas que a gente conhece. Exatamente. E daí o pai do cliente era engenheiro civil. E daí ele falou, olha, vamos fazer e eu vou assinar tudo como responsável, mas a ideia da solução é sua. Ah, o projeto é seu. Exato, mas aí ele como engenheiro que entrou com toda o aparato técnico. Exatamente, que na época não tinha como. Isso já no 10º Isso período. No 10º, exato. E daí fiz esse projeto, me formei, daí começou a execução, já ali recém-formado, e daí dali nunca mais parou. E
daí E foi isso. essa, Sempre, essa sempre arquitetura veio. das residências, a arquitetura de interiores também. É, você viveu isso na sua casa, na sua família? Como é que é isso? Isso é de origem sua, essa aproximação com a arquitetura, ou não? Isso não Olha, era uma coisa que você viveu desde criança, assim, esse convívio? Não. não foi. Eu acho engraçado porque as pessoas olham para mim hoje, elas têm uma ideia X, mas assim, ninguém sabe que ele que veio de família pobre, não tinha condição, as pessoas não têm ideia disso. Então, assim, eu venho de um lugar que não tinha arquitetura, eu nem sabia que existia a profissão. Eu acho que eu fui saber e ter ideia, tipo, existe a profissão de arquitetura e o que faz. Acho que um ano antes de fazer vestibular. E Olha só, eu não tive não tinha essa contato educação, com isso, né, com nada. profissionais dessa área, nem no seu âmbito familiar, isso não era uma coisa recorrente, Não, né? e daí a gente acaba até caindo num assunto até mais amplo de organização social, né? De que, assim, aonde a informação chega e quando a gente fala dessa coisa de explicar para o cliente, eu sei bem como é isso, não saber. Então, Porque você já teve nesse lugar, né? Exatamente. Você tem a linguagem, vivencia o que é hoje. um trunfo também, ter uma linguagem, né? Entender a linguagem. veio pela Entender. vivência, veio com as... Eu ia dizer o sacrifício, mas não quero usar essa palavra. Veio com as dificuldades, né? A gente vai evoluindo e vai Veio aprendendo. o seu contexto, Exato. veio natural do seu entorno, Isso. né? O Hugo, uma coisa assim que, nesse sentido, assim, você que está trabalhando com esse cliente, né, em potencial, essas famílias para as quais você faz os trabalhos de interiores e de residências também, você acredita que a arquitetura transforma essas vidas? Você acha que você vivencia essa transformação? Isso é comprovado. Comprovado. Transforma, de fato, transforma a vida. Principalmente quando a gente vê agora, como a gente estava até comentando em off antes de começar o podcast, sobre as possibilidades hoje que tem da arquitetura chegar em mais classes sociais. Hoje não é só o altíssimo padrão que pode contratar um arquiteto. As pessoas já entenderam Isso, que a gente elas estava podem... conversando sobre isso, né? Que está mais disseminado, né? Para outros estamentos sociais, não só os de maior renda, né? As pessoas entenderam a importância da arquitetura, por mais que elas ainda não entendam o processo, mas é uma coisa que aos poucos elas vão entendendo. Mas principalmente nesses contextos, quando você vê uma casa totalmente sem funcionalidade, que o layout é terrível, que não tem iluminação natural, que não tem a ventilação adequada, quando você faz um projeto que soluciona, as pessoas ficam assim transformadas. Elas O trazem cotidiano relato. muda, né? A gente costuma dizer que se muda o espaço, muda a pessoa, né? Exato, e elas depois trazem relato de como a vida delas mudou enquanto família, como elas se reúnem mais em todos os ambientes, né? Na cozinha principalmente, cozinha e sala de jantar, essa parte social é mais comum de ser feita. E sempre traz o relato de como foi uma transformação profunda Como é que o na cotidiano família. mudou, né? Como a relação com a espacialidade muda a pessoa, né? Todo dia se acordar num lugar que está organizado de maneira a receber a luz, a receber a ventilação, a receber a circulação correta, né? Você não está esbarrando em nada, você está, né, com a questão estética também, que isso nunca mais a pessoa é a mesma, né? A relação com a luz, então, quando você organiza a luz, ela é mágica, né? A incidência de luz é mágica. Dependendo do ponto em que você abre um ponto de luz natural no ambiente, você muda completamente a sua visão sobre aquele local. Exatamente. E eu percebo, desses anos de formação, né, de gerações de alunos, que esse mercado da arquitetura de interiores é um mercado muito competitivo aqui na nossa região. É um mercado muito absorvido e muito competitivo, né? Queria saber, assim, Hugo, se manter nesse mercado é muito difícil. Quais são as estratégias, os desafios dessa manutenção, né? Quer dizer, você tem que estar sempre muito atualizado, sempre indo a eventos, sempre indo em busca das tendências, de atualização dos profissionais que trabalham com você, com os seus projetos. Como é que é isso? Como é que é o cotidiano dessa área, né? Como é que é isso para o profissional da arquitetura de interiores e da arquitetura como um todo, mas especificamente nesse nicho que você trabalha mais, né?
Olha, acho que aquela palavra que você falou me veio uma resposta diferente para comentar. Mas o seguinte, eu acho que hoje, principalmente, eu vejo o mercado da arquitetura tradicional e de interiores da mesma forma, no sentido de que eu acho que o cliente tem que te reconhecer. Ele tem que saber quem você é e o que você pode proporcionar para ele. Então, você tem que se enxergar como um transformador. Você tem que se enxergar, em primeiro lugar, como um escritório ou como uma marca e que resolve aquilo. Então, assim, a partir do momento que as pessoas sabem quem você é e o que você faz, aí elas começam a te olhar com atenção. E daí, por exemplo, a partir Isso do momento... você acha fundamental, né, Hugo? Eu já vi você Sim. falando no Instagram sobre isso, né? Quer dizer, você se colocar, anunciar o seu trabalho, onde ele está territorializado, o que ele é, né? Exato. Deixar isso claro, né? Porque as pessoas têm que saber o que você faz para conseguirem enxergar aquilo. Porque não adianta você ter um trabalho incrível se ninguém souber. E eu acho que você tem que tentar, pelo menos, se tornar uma referência a ponto de quando falarem, eu preciso de 5 indicações de arquiteto. O seu nome vira a mente da pessoa. Então, você tem que, depois que você conseguir colocar essa atenção, beleza, a pessoa está me vendo, mas o que eu estou entregando? Então, o que eu tento fazer pessoalmente? Colocar os projetos, sim, mas eu tento fazer mais, eu tento explicar o porquê das coisas. Por isso, eu explico os projetos. Assim, eu gravo os vídeos hoje mesmo, antes de vir. Eu aproveitei e gravei o vídeo explicando um projeto. Agora tem que passar 1000 horas editando, deixar o negócio pronto. Sim, mas eu isso é faço uma atenção sua. Assim, mas eu faço isso porque eu acredito que isso traz um entendimento. Um possível cliente vai olhar aquilo e vai falar, tá, entendi. Então, olha que interessante, ele transformou esse lugar dessa forma. Existe setorização. Existe uma organização triangular na cozinha. Nossa, então assim, ele vai vendo que ele fala, nossa, tem possibilidade. Por mais que ele não me contrate, que ele use tudo aquilo que eu falei do jeito dele, na organização dele. Já tá bom. Pelo menos você fez algo em pró-arquitetura. Exatamente. Eu penso exatamente assim. Mas o que eu entendo sobre o que ele disse é um ponto de vista que o meu ponto de vista se aproxima muito do dele, não sei se por esse cunho prático, mas você tem que primeiro, você tem que mostrar como você é, mas a sua forma de trabalho, ela vai além, ela explica o que a arquitetura faz por aquele local, a ponto da pessoa entender. Por exemplo, você diz, esse local não tem ventilação, a ventilação daqui tem que ser uma ventilação forçada. Aí a pessoa coloca o ar-condicionado, acho que o ar-condicionado já resolve a circulação de ar. Aí você, como arquiteto, diz não, a circulação é a troca de ar. E aí, quando você explica para a pessoa, mesmo que ela não te contrata, ela sabe que ela vai ter que fazer a circulação de ar e você automaticamente consertou aquele local mesmo, né? E a pessoa, com a justificativa, ela não tem outra escolha senão executar. E eu acho ela já sabe, acho ela tem responsabilidade agora. Também, Gisele, que ele pelos vídeos que eu já vi do Hugo, ele cria uma massa crítica, né? Ele vai construindo um possível cliente da arquitetura, né? Porque, assim, é um assunto que interessa, todo mundo quer reformar a casa, todo mundo quer a casa bacana, né? E tudo, mas, às vezes, a pessoa não vislumbra a oportunidade de ter essa assessoria. E eu acho que isso cria uma importância para a arquitetura, né? Olha, isso existe e isso é uma coisa bacana de estar atento a isso, né? O que eu quero que a pessoa se enxergue naquilo. Que ela olhe e que ele fala, olha, eu gostei daquilo, eu quero ter aquilo. Ainda que ela precise se planejar, ou ainda que seja uma pessoa com muito dinheiro, que ela olhe e fala, eu gostei dele porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele mostra os porquês das coisas, não é só tipo, fez um ambiente bonito com cara de loja. Não, ele funciona, ele tem personalidade, os fluxos são organizados. O sentido daquilo. Exato. Né? Exatamente. E eu queria pedir a Gisele, convidei a Gisele porque a Gisele também tem uma atuação grande nessa área, né? E eu queria que a Gisele provocasse você um pouquinho, né? Né, Gisele, o que a gente pode tirar do Hugo aqui nesse espaço, nesse curto papo, mas que seja muito interessante para todo mundo saber, né? Da consciência dele sobre a profissão, da relação dele com os clientes, enfim, com a atualização dele também, né? Que eu percebo que o Hugo é uma pessoa também que deseja se atualizar muito, né, Hugo? É uma coisa que...
Ele é atualizado, né? Gostei do começo do podcast, onde você disse, o Hugo entrou no mercado e tem se mostrado uma revelação. Eu falei, mas tem se mostrado para quê? Porque a gente já sabia. Né? Ele foi nosso aluno, a gente... Não, aqui novidade zero. A gente novidade zero, porque ele foi um aluno, assim, assíduo, um aluno extremamente engajado, né, nas disciplinas, né, entregava muito, né? Eu posso falar por mim e posso falar pela disciplina de interiores, né? Ele atuou muito bem. Não sei se você já estava no design, eu acho que não. Eu acho que não. Nós tivemos eu tive uma oportunidade, uma vez eu te recebi lá no meu escritório, porque a gente entrou no concurso da DECA e eu entrei como professora, lembra? Lembro. Foi a primeira oportunidade que eu tive de entender o procedimento dos concursos, né? Ou depois desses vieram outros, mas foi muito interessante esse momento. Então eu tenho essa memória de você, desse interesse, né? E depois eu vi o resultado foi um ótimo resultado. Foi a sua primeira experiência também em concurso, não foi? Foi. Isso, a gente estava meio cru, não sabia. E depois tiramos alguns acertos e erros do processo, né? E então eu tenho essa visão de você, essa visão de que quando você pega uma coisa para fazer, você faz. Eu sou suspeita porque é uma visão que me agrada, né? A arquitetura de interiores, ela é muito colocada na caixinha da decoração. Exato, isso me irrita muito. Irrita profundamente. Por quê? Isso entre os arquitetos também, entre os arquitetos, né? Porque a gente tem as camadas da arquitetura, urbanismo, arquitetura de edificação, e a gente tem o interiores, e acaba que existe essa confusão. Esse seu ponto de vista, que é um elogio, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais, que é justamente desmitificar, porque ser bonito é o mínimo. Ser bonito é um item, né? Daí para frente, o interior, ele consegue resolver a saúde da pessoa, porque se você resolve ventilação, você resolve o mofo, né? Se você resolve a iluminação, você resolve a saúde mental, em parte, certo? Se você, mesmo que não resolva a iluminação com a parte natural, você resolve isso com a parte lumínica. Então, existe esse recurso. Você já meio que respondeu dizendo que, quando você diz o porquê, você acaba mostrando que a arquitetura de interiores ela é muito além da questão decorativa. E a relação beleza para você, como você lida isso com o cliente? Se ele chega só querendo deixar bonito, existe alguma... Você tem essa... Qual é o método? Você tem esse discurso pronto? Abre aí para nós. O que eu faço? Primeira coisa, eu queria só fazer uma pontuação antes que vocês falaram de quando eu era aluno. Eu não tinha a menor consciência. Eu de verdade, eu achava que era um aluno daqueles invisíveis. Eu achava que ninguém me percebia, só que assim, eu sempre fui muito dedicado, eu sempre fiz o máximo e o melhor que eu podia, mas sem a coisa de tipo, quero ser bom para fulano. Não, eu queria aprender e fazer o melhor. Eu achava, por exemplo, professores eu falava, gente, ela não deve nem saber meu nome. E nem tinha essa percepção, nenhum. Mas voltando à sua pergunta, o que eu faço? Uma coisa de psicologia, que eu acho que na verdade falta de aprender isso, a gente aprendendo na vida depois, mas eu deixo o cliente falar. No começo eu deixo ele falar tudo que ele quer, o que ele acha, ele fala, eu quero isso, eu preciso disso, e vou entendendo. Aí beleza, ele falou tudo, aí eu vou entendendo, tá, mas como é a tua rotina? O que você faz? E vou entendendo o comportamento dele, o comportamento da família, se é uma família, e beleza, aí ali eu já entendo o que ele realmente precisa, do que ele me falou e o que não. E daí, aos poucos, eu vou sugerindo. Tipo, ok, eu começo a fazer o que ele me pediu e começo a colocar um pouquinho a mais. Tipo, olha, beleza, a gente vai fazer essa substituição de mobiliário aqui, mas você não acha que se a gente fizesse uma abertura aqui, faria sentido? Enfim, eu vou conversando e apresentando solução técnica. Tipo, olha, se a gente fizer isso, a gente consegue ter esse benefício. Mas é bom pensar na questão financeira, então. A gente pode não trocar essa pedra aqui que tá boa, que você achou que precisava, e ao invés de usar o dinheiro aqui, a gente usa aqui. Perfeito. E daí eu vou entendendo a necessidade real e relocando. Sim. Costumo dizer o seguinte, você primeiro me diz tudo o que você quer. Depois que você me diz tudo o que você quer, eu vou te dar uma balança. Você quer mais esse ou esse? Exato. Né? Porque você pode querer um sofá de 5 lugares e uma mesa de 12. Mas ou você vai ter que optar por um sofá de 3 e uma mesa de 12, ou um sofá de 5 e uma mesa de 6. Aí exatamente. você faz isso, você faz essa mediação. Né? Sim.
Perfeito. Mas assim, eu acho que entendendo a arquitetura de interiores não só como a ornamentação, né, mas como a criação de espaço, né, a organização do espaço, né? Então, quando eu vou criar, eu sou muito mais tem aquele negócio de forma e função. Eu sou muito mais de resolver a função. Primeiro. Exato, porque eu acho que a estética não é que Ela é fácil resolver, não, mas é o mínimo. sim, mas eu quero dizer assim, quando você resolve a função muito bem, você já acaba fazendo uma coisa proporcional e harmônica. Então, E resolver a junto, estética, né? Na verdade, é A síncrono, estética né? vira uma consequência. É uma Exato. consequência da solução funcional, estrutural, né? Do ambiente. Isso, mas assim, isso é o jeito que eu penso, né? Cada um tem um jeito de Às criar, vezes você de pode pensar. partir também da instrução estética formal, né? Para resolver a função, mas normalmente, se você resolve a função, você já está pensando na estética, Exato, né? assim, é ao mesmo tempo, mas se eu tiver que pesar a mão num lado, é na função, porque o negócio tem que funcionar. Sim. A não ser que seja um grande museu com 1 hectare, daí você pode fazer uma laje de balanço sobrando, que não, entendeu? Você Aí pode é outra história, mas se eu criar. estou resolvendo um apartamento, uma coisa de interior, tem que funcionar. Isso. Fora quando você trabalha com um indivíduo ou com uma família, né, algo que vai puxando para o pessoal, se tem algo que eles fazem e querem continuar a fazer, essa função é a primeira a ser mantida no Sim. projeto. É mania, esse entendimento do arquiteto, do contexto do sujeito para quem ele vai projetar, é fundamental, né? Porque o risco de você não ser apropriado, né? De você não ser efetivo, é muito alto se você não faz isso, né, Hugo? Mas o que me chama bem a atenção no discurso dele, o que me leva a crer que ele realmente Vai por esse se caminho. aprofunda, é a escuta. A escuta inicial é o segredo. É o Exato. segredo. Né? Gente, é o segredo. E tem uma coisa assim, eu não sou impositivo com o cliente de jeito nenhum. Eu sempre, a não ser que seja uma coisa errada, uma tecnicamente errada, é um absurdo. Aí falo, olha, isso não tem como, vamos resolver, a solução é essa. Mas eu sempre deixo o cliente ali, eu tento entender o cliente para dizer a ele, assim, eu quero orientar. Então, o que acontece? Às vezes também tem isso, o cliente não sabe se expressar. Ele não vai saber uma referência, vai falar, você gosta do estilo clássico, contemporâneo, art déco, não sei o quê. O cliente não sabe o que é nada disso. Então, acho que... Você pede referências para ele, Hugo? Quando o cliente quer trazer, eu vejo, mas com todo cliente eu desenvolvi um método de, quando a gente vai começar o projeto, eu monto várias referências, baseado no que a gente conversou. Então, tipo, o cliente quer uma casa, ou o cliente quer uma casa no campo, essas referências são outras. O cliente quer um consultório médico, essas referências são outras. Mas eu monto várias referências e daí eu vou apresentando, inclusive, possíveis soluções já nessa primeira conversa. Então, aí você já mostra coisas simples, às vezes, o que é uma tabica, o que é uma tabica iluminada, o que é uma ripa, o que é um brise, o que é um muxarabe, o que é uma ilharga. Você vai falando várias coisas que pra gente é um vocabulário comum para ele nunca ouviu falar, e daí assim, eu tento trazer os elementos todos antes. E isso facilita, inclusive, porque quando depois a gente começa o processo ali, faz as primeiras plantas do estudo preliminar, quando eu falo que é um brise, ele já sabe que é um brise. Quando eu falo que é um cobogó, ele sabe que é um cobogó. Houve uma introdução inicial. Exato. Mas isso eu fui fazendo no amadurecimento da profissão. Lá no começo, nos primeiros anos de formado, não tinha isso. Então, eu tinha uma ideia incrível. E eu falava, o cliente não entendia e falava que não queria. Então, assim, às vezes uma ideia morria no começo porque o cliente não entendia. Exatamente, por ele não entender. Isso é muito importante, A experiência Andréa. te levou a A montar. rever esse processo. Você entender que, às vezes, um cliente fala não é porque ele entendeu o que você disse, é porque ele não entendeu o termo. Às vezes você não percebe, ele não entendeu um termo. Né? Falar cobogó, por exemplo. Não é uma coisa simples, você fala, vamos usar um cobogó? Aí a pessoa fala para ela não, porque tem muita gente que tem vergonha de dizer, não entendi, não sei o que isso significa. Tem gente que tem muita vergonha. Para evitar esse constrangimento que é pessoal da outra pessoa que tem essa dificuldade. Ela fala, não gosto. A gente pode usar tijolo vazado? É por aí, né? Sim, a gente tem que ter muita habilidade. Eu queria, nesse sentido, que você dissesse alguma coisa que é fundamental, essencial nessa área de atuação para os nossos alunos. Né? Os nossos alunos, obviamente,
em grande parte, entram no curso de arquitetura pensando na arquitetura de interiores, a gente percebe isso. E aí ele chega aqui, ele se depara com com um leque de coisas que também são camadas de aprendizagem da arquitetura, né? Outras áreas de atuação que a gente precisa formar, desenvolver. E acho que alguns ficam um pouco frustrados no final, porque eles queriam mesmo trabalhar essa questão mais ligada à estética, mais ligada à criação dos espaços, a partir do conhecimento estético e tudo. E aí, os que chegam ao final do curso e vão para essa área, eu queria que você, de certa maneira, dissesse assim, olha, isso é imprescindível, né? Senão você vai se frustrar, vai se desgastar nessa área também. O que você poderia apontar assim, olha, faça assim e não faça isso, né? Quer dizer... Tá. Eu listei aqui uns 4 ou 5 tópicos, vou tentar organizar. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter, os alunos principalmente, quando entrarem na área, eles têm que ter um senso de realidade. Assim, não dá para você ficar no mundo da fantasia achando que você vai sair depois vai ser tudo maravilhoso, vou fazer o meu trabalho dos sonhos. Não, e ainda que você faça coisas que você gosta, você passa muitas irritações todos os dias, é um trabalho. Então, assim, eu amo o que eu faço, eu amo o escritório, eu amo os projetos e tudo, mas você tem desgastes em todos os setores, com o cliente, com o prestador de serviço, com o gesseiro, pedreiro, loja. É um trabalho intenso. Milhões de coisas acontecem, você depende de muita gente para as execuções, mas vou voltar para o projeto. Uma coisa que eu sempre falo com os estagiários, inclusive, vocês têm que ter referência, vocês têm que estudar, vocês têm que sair e continuar estudando para sempre, buscar referência para sempre, porque tudo vai mudar o tempo todo. E vocês têm que ter referência dos clássicos, vocês têm que ter referência de design, você tem que buscar entender como funciona, porque depois, quando você propuser o projeto, você vai ter que defender ele. Eu falo, gente, atendimento na faculdade, quando o estagiário reclama do professor, eu falo que, gente, você não viu nada. O professor está te orientando para te ajudar. É diferente do cliente com objeção, querendo brecar a tua ideia. Isso, a gente aposta nessa diversidade de orientação justamente porque a gente sabe desse embate depois, Exato, né? Você tem que saber defender a tua ideia. Se você acredita nela e você tem as coisas técnicas ali que sustentam ela, acabou. Vai em frente com ela. E é o que você vai, esse comportamento que você tem na faculdade, você vai ter depois na vida para tudo. Agora, outra coisa, além de estudar e ter referência, que é imprescindível, você tem que buscar uns cursos complementares que hoje é muito mais comum e muito mais fácil de fazer do que... eu falo no meu tempo, mas assim, eu vou fazer 7 anos de formado esse ano. Não é nem tanto tempo, mas o mundo e as possibilidades ali de acesso à informação mudou completamente. Hoje você tem cursos de gestão de escritório, bons e ruins, mas assim, você tem. Mas tem. E coisa que quando eu formei eu nem sabia, eu nem imaginava. Então, assim, hoje se tem muito mais informação para você pegar e já sair mais calçado para o mercado. Então, escolha direito, pesquise, mas faça um curso de gestão, que é uma coisa que a faculdade não tem como proporcionar. A grade de arquitetura já é gigantesca, e a gente não acaba nem vendo como a gente gostaria. Então, tem coisa que, assim, é outra coisa também, você tem que ser muito proativo. Eu vejo os estagiários, às vezes, querendo um negócio de mão beijada, negócio fácil. Gente, geracional isso. não vai acontecer. Você vai no mercado depois, você vai sair para o mercado, é pronto, você quem resolve. Né? Exato. Você que vai ter que resolver tudo. Em alguns casos, você vai ter que você com a sua mão na obra lá botar o negócio na parede e pedir ajuda para parafusar, porque se você não fizer desse jeito, você vai ficar refém do que o outro quer fazer. Aí acontece isso também que me irrita muito em obra. Eu proponho uma coisa, eu sei que funciona, eu falo o jeito de fazer. Aí o executor não quer fazer por N motivos, por preguiça, por sei lá o quê. Aí porque ele fala o jeito dele é mais fácil para ele. Exatamente. Daí eu falo, não. Olha, vamos lá, então vem cá, me ajuda aqui para eu testar um negócio. Aí você vai aqui e coloca o negócio ali e funciona. Isso funciona muito. Você delicadamente induzi-lo a Você entender o bobo, processo. Né? Tipo, nossa, olha, vamos tentar. Tem outra aqui, coisa que funciona muito eu também. Eu acho que vai dar. Exato, vamos só testar. Só para ver. Só me ajuda aqui. E outra coisa que funciona muito é falar, engraçado, eu estava trabalhando semana passada numa outra obra, o Tião bem fez para mim. Exato. Ele fez e ainda falou que era fácil. Acho Vou ligar para ele para perguntar como faz, para ele te ensinar. Na hora ele aprende a fazer. Mas aí a gente tem outro ponto. A psicologia que a gente tem de trabalho
Isso também, assim, tentem entender a psicologia humana, porque isso, tá vendo como a gente usa em tudo? A gente usa com o cliente, a gente usa com o prestador de serviço, a gente usa em todos os lugares, entender o comportamento humano. Que foi sua primeira dica. Resumindo sua primeira dica, você está lidando com pessoas. Esse é um fator que não tem como controlar. E tem que se preparar para isso, né? Eu vejo, assim, uma geração muito ligada ao espaço virtual e muito pouco da interação pessoal, né? Com os professores, entre eles e tudo. Então, isso é formativo para o profissional arquiteto, né? Ele lida com as pessoas e ele precisa delas, saber delas, percebê-las para fazer um bom trabalho. Exato. Então, se essa é uma dificuldade geracional, né, que precisa, de alguma maneira, ser tratada no curso de arquitetura. Sim. A gente trata isso muito com eles. Fala, olha, não é uma imposição, mas vocês precisam trabalhar juntos, se perceberem um ao outro como vamos dizer, como um case, né? Porque lá fora essa é a prática, né? Essa dica, a última que ele deu, valiosíssima, que é você está sendo contratada para resolver. Exato. Não vai ter ninguém que vai fazer isso. É você está sendo pago para resolver, responder. E é só complementar essa dica com uma coisa assim. Se no começo o aluno, né, recém-formado tiver essa dificuldade, tenta se dissociar, igual o artista faz. Cria a persona arquiteta, o arquiteto ou a arquiteta. Sim. Que naquele momento você esquece quem é você e você está ali profissionalmente para atender, tipo, de uma forma mais rígida, mais dura que seja, mas sem emoção, se possível. Tenta avaliar de cabeça fria, não levar para o lado pessoal. Impressionante. E agora que você me fez pensar, realmente, a persona existe. Sim, a persona existe. Gente, o que eu me coloco ali no Instagram profissionalmente, o que eu sou dos melhores amigos, nos melhores amigos não que nem tenho, mas digo, o que eu sou com os meus amigos numa festa, por favor, são pessoas de planetas diferentes, não tem como. E só que a gente tem que entender que isso é um mercado, a gente está fazendo um negócio. Não deixa, e nenhuma dessas pessoas deixa de ser você, logicamente, claro. mas é claro que o trabalho exige uma postura, né? Mas isso é real. Gostei, achei que essa dica que você deu também no início, está reforçando agora, né, porque a gente já está chegando mais para o fim, né, do nosso episódio. Que é uma pena, né? Mas essa estrutura profissional desde o início, né? Claro que você vai amadurecendo essa persona ou essa estrutura do Hugo Guimarães Arquitetura, que é o seu escritório, mas como é importante você se colocar, né, e desde sempre a pessoa entender, olha, eu estou lidando com um profissional e que tem algumas características que eu vou me aproximar ou não, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A minha geração, por exemplo, era aquela geração do escritório único, né? Do escritório que tinha um nome, né? Que carregava o nome de um arquiteto, carregava o nome de uma empresa e tal. Isso se diluiu um pouco pelas gerações, né? A gente vê coletivos de arquitetos, né? Duplas, trios, que também são muito bacanas, mas desde o início assumiu uma personalidade de alguém que faz coisas com alteridade, com autonomia, e que dá respostas e que resolve problemas, né? Então, isso é uma coisa, mesmo que você não tenha toda a segurança do mundo, ir construindo isso, né? E por último mesmo, só para complementar, ter paciência. Gente, a gente vai melhorando o processo ao longo do caminho. É longo, né? Eu, quando estava com 2, 3 anos de formado, minha postura era outra, o que eu sabia era outra coisa. Calma. Vai sabendo, vai melhorando, né? Dizem alguns mestres da arquitetura, né? Dizem que a gente se torna realmente arquiteto aí com 10, 15 anos. Era o Pimenta que falava isso? Ou ele ouviu isso de um outro grande mestre e ele, como grande mestre, também repassou a informação? Para repassar. O Pimenta é um pouco mais exagerado. Ele disse que aos 60 anos você está preparado para, de fato, exercer essa profissão. Entendi. Falta um pouquinho só para mim. Mas eu acho que tem um ciclo de 10 anos importantíssimo. E que eu acho que é verdade. Hoje Andréia, eu enxergo. Eu sempre enxerguei isso.
Os 10 primeiros anos são 10 primeiros anos de paciência e de construção mesmo. Nossa, desse seu lugar no mundo profissional. Exatamente. Né? Um perfil profissional. Né? É uma construção de perfil profissional. Isso. Aos 10 anos, você tem certeza. Mesmo que você hoje saiba qual é a sua linha, aos 10 anos você tem certeza. É incrível. E me falaram também isso quando eu me formei. Me falaram, eu acreditei, mas eu não entendi a dimensão. Agora que eu já passei, a gente consegue ver atrás, né? E isso tem que ter paciência. Essa sua dica da paciência. Perfeita. Você não vai conquistar todo um universo recém-formado. Sólida, não vai curar. Não vai criar um repertório da noite por dia, né? Exatamente. O repertório, você ter os projetos vivências, que fazem a sua casa. A gente é um conjunto de referência e experiência para isso. Sim, e uma aptidão para lidar com pessoas. Porque projeto de interiores, é muito importante falar isso. Existe uma aptidão para lidar com pessoas. Olha, infelizmente, a gente vai tendo que se despedir, mas eu achei importantíssimas dicas e importantíssimo você estar aqui, Hugo, porque você decidiu pela arquitetura lá atrás, né? Você falou que passou em engenharia e passou em arquitetura, e aí a arquitetura te chamou, e te chamou mesmo. Então, eu queria te parabenizar por toda essa trajetória, né, que você tem construído até aqui. E eu acho que ela vai alçar outros patamares, porque a gente percebe o seu desejo de construção em arquitetura. E isso não é simples, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa muito complicada. A gente sabe dessa profissão, sabe dos desafios dela, né? E estar nela é uma grandeza também, é uma beleza, né? Eu costumo dizer que ficar perto da arquitetura sempre, independente do que você faça, né? Sim. De que área você atue, de como você atue, mas estar perto disso é uma grandeza, né? Então, é muito importante essa sua fala, porque é uma fala de construção, não é uma fala de quem recebeu pronto, né? Sim, você resumiu tudo agora na última frase. Recebeu pronto. Quando a gente acredita, eu acho que a gente se dedica de forma integral. Então, assim, eu viro quantas noites forem precisas, eu faço o que for preciso para chegar lá, porque eu acredito naquilo. E não é um papo de coach, não. Porque tem muita verdade. Isso. E assim, quando você começa a enxergar o seu trabalho igual eu hoje eu pelo menos tento desenvolver uma visão de carreira. Então, eu tento pensar onde eu estou, até onde eu quero chegar e o que eu preciso. Sempre refletindo sobre isso. Exato, né? E traçando novos caminhos, entendendo os novos condicionantes, porque o mundo vai mudando o tempo todo. Um plano que você fez ano passado já não funciona mais. Então, você tem que ficar... É uma coisa viva. E aparecem novas oportunidades que você nunca imaginou. Então, eu fico sempre tentando buscar os caminhos. E é isso, espero que eu chegue lá. Muita sorte para você sempre. Muito trabalho, muita sorte, Hugo. A gente está aqui sempre te esperando, né, para fazer as bancas, para participar das semanas de arquitetura, para falar para o nosso curso desse aluno que você foi, desse arquiteto que você se tornou e vai se tornando cada vez mais, tá bom, querido? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ajudou a fazer esse episódio, a Gisele, ao Gabriel, que não está aqui hoje, tá todo mundo de férias, né? Mas a gente está aqui, feliz de te receber. Essa equipe, né, ao professor Marcelo, que está ali produzindo com a gente esse episódio. Tá bom, pessoal? Até o próximo. Sim, quero agradecer a todo mundo, agradecer a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenha sido valioso. Quero agradecer vocês também pelo carinho de sempre, pelo convite, e saibam que eu estou aqui sempre topando tudo. Porque participe de uma banca, estarei aqui, um podcast, estarei, uma palestra. Nós vamos aceitar. A gente sempre convida e sempre vai estar aqui esperando você. Obrigado. Tá bom, querido? Obrigada, meu.